Fala aí pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy, trazendo para vocês mais um vídeo aqui falando sobre o nosso Flamengo, e nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa história, né, esse absurdo envolvendo o Gonçalo Plata, o Flamengo, a Confederação Equatoriana de Futebol. Vamos falar, cara, é inacreditável esse capítulo. Só antes de nós falarmos aí sobre o Gonçalo Plata, e aí, você pagaria 6 milhões, porque esse que é o preço, você pagaria 6 milhões para o Jorginho apenas disputar o Super Mundial pelo Flamengo? Isso porque ele tem uma quantia bacana para receber, né, do Arsenal até o dia 30 de junho, se ele permanecer contratualmente. Se ele romper esse contrato e assim assinar com o Flamengo, ele vai deixar de receber essa bolada. Evidentemente, o atleta não quer abdicar e abrir mão desses 6 milhões. Então, ora, para o Flamengo convencer o Jorginho, então, de assinar com o clube para ele poder disputar o Super Mundial, o Flamengo teria então que fazer esse Pix, depositar 6 milhões de reais. Este é o preço para a participação do Jorginho. E aí, você faria esse Pix? Lembrando, ele teria depois de fazer recondicionamento físico, tem muita coisa para acontecer, também né? 6 milhões e atuar. Não se sabe também de que forma ele estaria apto para jogar pelo Flamengo. De qualquer maneira, 6 milhões, hein? Esse aí é o valor do Pix. Aparentemente, o Flamengo não vai fazer esse Pix, não. Você faria? Você apoia pagar esse valor? Rapaziada, esse caso do Gonçalo Plata, ele é um enorme absurdo e muito complicado. Como vocês sabem, o Plata está lesionado, ou até então estaria lesionado, e por isso não tem jogado, né, pelo Flamengo. Né? Desde aquele edema, né, que foi diagnosticado, a gente sabe que ele está fora. Acontece que agora virá a data FIFA, né? A famosa data aí das seleções entrarem em campo e tal. E o Plata é uma figurinha, né, cara, carimbada no time da seleção equatoriana, que está indo, né, para a Copa do Mundo, né? O Equador fazendo aí uma grande campanha nas eliminatórias, vai conseguindo ali a sua vaguinha para a próxima Copa 2026, né? Estados Unidos, México e Canadá. Pois bem, o que a seleção equatoriana fez? É o que normalmente todas as seleções fazem, né? Bom, vamos lá. O Plata tá sempre na nossa lista, né? Como é que tá aí, Plata? Eu tô machucado. Você tá machucado? O que aconteceu? Tudo faz parte desse mundo ali do futebol. E o atleta vai e tal, não sei o quê. Acontece que talvez o Plata tenha dado uma resposta, né? Eu tô aqui e tal, tratamento, não sei o quê. Vamos dar uma avaliada, né? Até aí também, essa avaliação, beleza. Os médicos podem querer avaliá-lo? Podem. O próprio Plata querer uma outra avaliação médica, acho válido demais isso. Isso acontece na nossa rotina. Não é porque a gente recebe um diagnóstico de um médico que a gente pode achar aquele diagnóstico absoluto. A gente pode ouvir uma segunda opinião, isso acontece, e os jogadores fazem isso com uma certa até frequência. Certa frequência. O problema aí foi que o Plata não tropeçou na rua e aí, coincidentemente, se esbarrou com o médico da seleção equatoriana e aí fez ali um tratamento rápido para ele. Não. O Plata o convidou, né, para a sua casa e a equipe médica da seleção equatoriana foi até a sua casa e fez procedimento médico. Aí já é uma outra história. O Plata ele não foi amarrado em casa, né, numa cadeira, e aí começou, né, a federação com o seu departamento médico fazer. Não, o Plata tem um consentimento. E isso paralelo, melhor dizendo, escondido do Flamengo. Então, assim, é diferente de nós, né, que não temos um vínculo empregatício com a questão médica também, né? Eu posso buscar o médico que eu quiser, pô. Não tem essa, você também pode. A tua empresa, por mais que ela pague ali, talvez ali tenha o apoio ali do plano de saúde, mas não tem, você faz. É diferente do atleta. Tem o vínculo empregatício junto, né, com o acompanhamento médico. Faz tudo parte ali do mesmo corpo. Cara, tem uma questão ética, moral, honestidade, é uma questão que ela sobrepõe. E aí, o Flamengo descobriu que teve um procedimento que o Flamengo não... O modelo ali que o Flamengo está fazendo, um pouco mais conservador,
E a federação fez isso e falou, vamos embora, vai ser convocado. Há um conflito de interesses, né? Para começar, existe, que a gente já sabe, um conflito de interesses, sobretudo no calendário de seleções, quando não abrange apenas Copa do Mundo, porque quando tem Copa do Mundo não tem clube, não tem jogos, não tem nada, então tu fica, né, fica em off de fato o calendário dos clubes, mas existe, né, esse paralelo ao médio, longo prazo e ao curto prazo. As federações, elas preparam fisicamente seu atleta sempre para o curto prazo. São para aquelas 2 datas. O que vai acontecer a partir dali já é problema do clube, que é quem paga ali os salários e tal. O jogador vai lá, se lesiona pela seleção, beleza, aí tem lá, quer contratualmente, aí assume ali o salário. Mas, gente, isso é o menor dos problemas, porque isso pode acarretar efeitos colaterais futuros, né? Se o Flamengo não fez isso, é porque o Flamengo julga que isso não seria, né, o correto a ser feito, ou isso teria um efeito colateral a médio prazo perigoso, que para o Flamengo é nocivo, mas para o próprio atleta, consentimento do atleta, porque na minha opinião, o Plata tem culpa. E a própria federação, vai para campo. Seleção equatoriana vai enfrentar o Brasil, vai enfrentar o Peru, e aí depois, se o Plata se lascar, ora, seleção equatoriana já tá na Copa do Mundo, para ele só vai interessar o Plata tá bem em junho do ano que vem. Se ele não estiver bem em outubro, em setembro, em agosto, que se dane. E aí o Flamengo fez até uma nota, né? Como vocês podem ver, é uma nota oficial, tá lá no site do clube, né? O Flamengo foi informado e aí o Flamengo conta essa história, né? Que o Flamengo havia sido informado da convocação, desse interesse de convocação, e que ele não estava, né, apto, e que houve então um procedimento ali feito sem autorização do Flamengo. Primeiro que é uma ruptura de confiabilidade, né? Afinal de contas, se o Plata faz esse procedimento, depois ele joga esses jogos, retorna para o Flamengo, no Flamengo vai ter que jogar também, fato, né? Vai ter que jogar também. Se houver ali uma lesão, que é natural pela passagem do atleta, como é que o departamento médico vai cuidar de um cara que já nitidamente já não tem ali a confiança? E outra, como é que você vai ter ali um cara para tratar, para cuidar, que o cara também olha meio torto ali para você? Porque eu falo para vocês que é natural o atleta, o Flamengo teve um caso, atleta buscar um outro médico, buscar um outro profissional, buscar uma outra. Aconteceu com o Pedro. Eu não sei se vocês lembram, algumas temporadas atrás, o Pedro, né, o Flamengo estava optando por um tratamento um pouco mais conservador, onde na época parecia até equivocado, pois o Pedro até foi a campo, né? É diferente um pouquinho, né? Foi a campo e o Pedro buscou um outro médico por fora ali do Flamengo e esse outro médico diagnosticou na época de que era necessário fazer um procedimento cirúrgico e que aí o Pedro foi lá com aquele laudo e falou, não, eu vou fazer uma cirurgia, optou. É diferente, porque agora passa por uma federação e é uma outra. O correto seria a Federação Equatoriana ir, né, até a casa do Plata, tudo bem, faz lá e fala, Plata, aqui a gente aconselha aqui é você fazer isso. E o que o Plata tinha que fazer? Flamengo, eu busquei uma outra informação, eles falaram que isso aqui é o correto fazer. O que você acha? Tá aprovado? Não, tá, não tá. Ou a própria federação, nós diagnosticamos isso aqui no Plata, a gente acha que deve fazer isso. Mas vocês, como são os, em aspas, donos do atleta, vocês acham que deve? E não ser feito de uma forma arbitrária. Houve consentimento do jogador, que fez, em aspas, pelas costas do Flamengo. Houve uma falta de ética dos médicos da Federação Equatoriana, pois fizeram de uma forma arbitrária, e agora o Flamengo fica naquela situação do já foi feito. Juridicamente, eu não sei, de fato, eu não sei o que o Flamengo pode fazer. O Flamengo não pode impedir atleta de ser convocado. Isso é uma lenda, tá, galera? Quando existe já ali a convocação da federação, o atleta estando lesionado ou não estando lesionado, não tem negócio de liberação. Não tem, não vamos liberar ou não vamos liberar. Não existe isso. Não existe isso. Então, se a federação lá, equatoriana, convocou, o Flamengo não tem o que fazer. É da federação com o atleta. Vai ser convocado? Vai ser convocado. Foi liberado? Foi liberado. O que acontece onde alguns responsáveis falam, não, olha, eu não posso ser convocado aqui, o meu clube deu parecer aqui, médico, tem um laudo médico. Perfeito, é isso que acontece. Agora, tá liberado, tá liberado. Agora, se porventura, lá na frente, ou até durante as eliminatórias, se o atleta sentir num treinamento, ou se houver uma regressão silenciosa, o que o Flamengo vai poder fazer? Juridicamente, de fato, eu não sei. O que eu vejo algumas pessoas falando, o Flamengo agora pode fazer uma rescisão. Esquece, não haverá apoio para isso, tá? Grande abraço,
tamo junto, a gente vai se vendo, vamos acompanhar aí. Olha que absurdo, hein, cara? Valeu, a gente se vê.